E aí galera, beleza? Eu sou a Sakura Promise e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como funciona o concurso da CXP, fazer uma microanálise sobre as apresentações do ano passado e falar um pouco sobre como foi minha experiência. A CXP é um dos maiores concursos que tem aqui no Brasil, pelo menos quando se trata em premiações. No ano passado, o vitorioso ganhou o valor de um carro, ou tecnicamente um carro, acho que ele preferiu o carro. Então é realmente um dos maiores do Brasil e ele concede a quem ganha o título de Master, ou seja, você pode participar de outras competições que exigem o título de Master em todo o mundo. A competição Master da CXP, ela só vai acontecer no domingo, que é o último dia do evento. Mas as inscrições acontecem alguns meses antes do evento em si. E para se inscrever, você precisa do cosplay no qual você vai participar e já ter ideia de qual vai ser a sua apresentação. E mandar para eles uma prévia dessa apresentação junto com a prévia do cosplay em si, para que assim você possa ser avaliado por esses critérios. O concurso da CXP, ele é um concurso que vai julgar tanto o cos quanto o play de uma pessoa. Por isso é importante você saber que essas duas partes são muito importantes para você ganhar esse concurso. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas de como funciona o concurso Master da CXP, porque durante os outros dias do evento, a CXP faz eventos menores, desfiles apenas, que dão premiações normalmente de parceiros que estão participando do evento. Então o pessoal leva cafeteira, air fry e coisas assim. São ótimos prêmios, não me leve a mal, mas ele não é o concurso Master, que acontece no domingo. Enquanto eu estava na CXP para ser jurada do concurso, recebi uma mensagem no Instagram de um seguidor meu me desafiando a ser cosmaker dele para ele poder participar da CXP. E ele queria basicamente um bom cosmaker para fazer o cosplay para ele, para que ele tivesse chance de vencer. E eu tive que explicar para ele que não é exatamente assim que funciona o concurso da CXP. O concurso da Comic Con, ele acontece em algumas etapas diferentes. E é interessante que você tenha um trabalho manual e normalmente é exigido que uma porcentagem tenha sido feita ou participada por você. Por isso que é complicado algum participante da CXP ter um cosplay completamente comprado por um cosmaker. E nas regras dele tem uma exigência de trabalho artesanal e uma exigência de participação do próprio cosplayer que está participando do evento, na confecção do cosplay. Fora isso, a nota é dividida entre confecção, que é o cos, e play, que é você interpretar o personagem no palco. Então é importante que você tenha uma boa apresentação, uma boa presença de palco. Então não adianta só você contratar um ótimo cosmaker, pagar muito caro numa roupa incrível e esquecer da outra metade. O concurso da CXP tem duas etapas de júri. A primeira etapa que é para você ir para a final e depois a bancada de júri da final. Essas duas etapas de júri da CXP são feitas por profissionais que entendem da área de cosplay, sendo a primeira etapa um júri interno, que não necessariamente é dito quem são os jurados que vão participar, mas são pessoas que entendem de cosplay, e a segunda etapa com jurados que são anunciados, e a maior parte deles, se não todos, que entendem de cosplay. Eu fiquei muito feliz de participar da CXP do ano passado e mais feliz ainda porque diversas das pessoas que participaram, dos cosplayers Master que participaram, tava chamando todos eles de Master, elogiaram muito a bancada de jurados do ano passado, que foi composta por pesos do meio de cosplay, pessoas qualificadas em cada uma das suas áreas específicas, pessoas que estão há muito tempo nessa comunidade e que já participaram de outros concursos, tanto como cosplayers participantes em si ou como jurados. A CXP tem uma coisa que a gente chama de 360 ou vira-vira, que é onde a pessoa apresenta um TCC do cosplay dela antes dela subir no palco. Você, como público, ou os vídeos que você assiste na internet, só está assistindo uma parte do concurso em si, que é da CXP. Essa parte é a parte do play, que é quando nós, jurados, vamos ter a chance de analisar o play daquelas pessoas. Antes disso, durante o dia, já foi julgado e avaliado o cos de todos os participantes. Demora muito tempo, são várias horas sentada, analisando todos os detalhes, ouvindo detalhes sobre confecção e podendo ver de perto todas as minúcias, todo o trabalho que foi empenhado ali para fazer o cos das pessoas. O grupo de regras da CXP deve ser um dos que mais me agrada, com divisões bem interessantes entre pontuações e em nenhum momento é citado o tipo físico da pessoa, porque isso não importa. É sempre bom de ressaltar porque tem pessoas que não escutam direito. Nesse concurso, como ele é muito grande, muito sério, existe um sistema de regras e uma equipe toda que trabalha por trás dele. Quando eu fui chamada para ser jurada da CXP, além de completamente lisonjeada, eu tive que me preparar
preparar um pouco para ter certeza que eu ia entregar um bom júri. Não que eu não ache que eu entregue um bom trabalho, eu entendo das minhas capacidades muito bem, mas eu entendi muito bem que eu tinha que ler as regras e compreender que tipo de sistema ia ser colocado para a avaliação daquele concurso. Cada concurso tem um sistema de regras diferentes, é importante você sempre ler as regras dos eventos, ou o edital, quando o pessoal gosta de falar. Eu não lembro quantos jurados foram no total, mas foi uma bancada bem grande, eu acho que talvez umas 9 pessoas diferentes na bancada. Eu lembro que a gente fez um semicírculo gigante na sala e a gente ficou literalmente horas. Eu não lembro quanto tempo específico cada cosplay teve para apresentar, mas nunca é tempo suficiente para mostrar todos os detalhes do cosplay. Eles têm um tempo para explicar as coisas e depois que aquele tempo acaba, eles não podem falar mais nada sobre o cosplay, a não ser que a gente tenha perguntas. O que teve várias reações engraçadas. Se eu não me engano, foi a Kitsune que falou tudo que ela conseguiu, mas quando acabou o tempo ela não tinha ido falado sobre a maquiagem dela, as inspirações da maquiagem. E aí uma das juradas perguntou sobre a maquiagem e ela ficou super aliviada que ela podia explicar um pouquinho mais sobre o cosplay dela e sobre a maquiagem que ela tinha feito, quais eram as referências, o que ela tinha usado para fazer a maquiagem. Todos os detalhes contam no 360, todos os detalhes são uma coisa que podem aumentar a sua pontuação. E o jeito que você apresenta o seu 360 também tem bastante peso, apesar da maior parte das pessoas não se atentar tanto a isso. Eu acho importante quando você entrega aos jurados, se você for explicar bastante coisa, uma referência visual para cada um dos jurados. Como nós éramos muitos e o círculo era muito grande, se um dos jurados parasse, eu tava numa das pontas. Se qualquer jurado no meio do caminho parasse o tempo dele para olhar direito todas as referências ou para fazer pergunta ou esquecesse de olhar a referência e ficar só segurando, o resto da galera, ninguém mais tinha acesso àquela referência. Então eu acho que os que eu gostei mais foram os que entregaram pelo menos que fosse só um papel impresso para cada um dos jurados ter essa referência. Importante também vocês se preocuparem com a opacidade das cores, se tá muito contraste, se tá pouco contraste, para que os jurados consigam ver bem a sua referência. Se você faz cosplay de um jogo muito escuro, teve o Batman, por exemplo, o Coringa, na verdade, né, do jogo Batman, ele comentou que ele aumentou o brilho das imagens, não só para ele ver os detalhes, mas pra gente também ver os detalhes do jogo. Então, ele pôde usar as referências do próprio jogo, desde que balanceado o brilho, para que a gente pudesse ver todas as referências. Uma parte muito importante desse 360 é a referência, mas eu quero fazer um vídeo só sobre referências de cosplay pra vocês, tá? De como montar a referência, de como entregar a referência, do que escrever ou do que não escrever na sua referência, dependendo do evento no qual você vai participar. Eu espero conseguir chamar a MAF pra fazer esse vídeo com a gente aqui, e vai ser um Vamos Falar sobre Cosplay, igual o que eu fiz com a Marta. Se você quiser, já tem os vídeos do que eu fiz do Vamos Falar sobre Cosplay, a gente subiu tanto quanto o vídeo como no sistema podcast, porque é mais a gente falando do que qualquer outra coisa. Com a Marta, no especial de 3 vídeos sobre costura. Se você tiver interesse, já tem aqui no canal, a gente tenta colocar no card pra vocês. Agora vamos falar em si quando eles sobem no palco. Quando eles vão subir no palco, a gente já fez todos os cálculos e tudo mais sobre o cos e só falta analisar o play. O play e o tempo que eles têm para subir no palco também é determinado pelo edital do evento, então você tem que se atentar que você não pode passar aquele tempo. E você também tem várias outras regras e coisas que você não pode usar nem fazer no palco. Se eu não me engano, o evento não gosta que você suje o palco ou que você deixe coisas para trás. Então, confete tem que ser aqueles que o confete fica preso na base. Não pode ser aqueles que explodem no palco. Sopra-fogo e coisas assim estão completamente fora de cogitação. Não pode ser nada que coloque as outras pessoas em perigo ou que suje o palco pro próximo. O competidor tem que limpar tudo que tiver no palco para o próximo competidor poder subir e não correr de risco de tropeçar e nada assim. As apresentações são livres, vamos dizer assim. Você pode ou não seguir um evento canônico dentro daquele mundo que você estiver fazendo cosplay, mas você tem que apresentar uma boa apresentação. O que eu costumo falar é que as apresentações elas têm que funcionar como o seu microcosmo. Pelo menos assim é o melhor jeito que eu gosto e que eu vejo que a maior parte das pessoas reage. Se você tá fazendo uma apresentação de um anime meio desconhecido ou de uma série que tem muita história, é interessante que você dê um jeito de resumir ela, porque assim as pessoas vão entender que naqueles 2 minutos que você tá apresentando, a história completa, ela tem que ser entendida do começo a fim. Eu tenho que entender quem é o seu personagem, qual é o propósito dele e tudo mais. É importante que você não troque muito a personalidade do seu personagem, a não ser que você queira fazer uma apresentação livre, que nem a gente comentou no último vídeo sobre o concurso. A gente comentou no vídeo sobre o concurso polêmicas, né?
Outra coisa legal de se atentar é que se você for usar o telão, você tem que entender que algumas pessoas vão olhar a sua apresentação de lado. Nem todos têm aonde está sentado no meio, é espaço limitado. E normalmente os jurados são colocados bem na frente do palco. Então, você depender muito de uma sincronia com o telão exige muito treino para você saber o tempo, mas também exige que, se você estiver olhando um pouco de lado, as coisas não pareçam tão estranhas, porque a pessoa vai perder a dinâmica de onde você está. Eu gosto bastante quando o telão é usado de forma muito criativa, não só uma imagem estática, alguma coisa assim, mas às vezes uma imagem estática é o que você precisa caso você tenha uma presença de palco muito boa. Agora eu queria assistir um pouquinho das apresentações, eu não vou analisar todas elas, eu também não vou analisar todas elas a fundo, mas eu queria mostrar uns highlights de algumas apresentações e algumas coisas que eu gostei bastante. Eu vou colocar as apresentações em ordem que eles apareceram no palco, tá? A primeira a se apresentar foi a Gi. Eu não lembro direito o nome de todo mundo, peço perdão pelo vacilo, mas os que eu converso bastante eu acabo pegando. Como eu falei, eu não vou pegar todas as partes das apresentações, eu só quero mostrar alguns highlights pra vocês. Eu gosto muito da energia que ela traz pro palco, foi uma das pessoas que já começou no personagem, isso é sempre muito importante quando você começa no personagem. Eu acho interessante quando você tem uma coisa no palco, uma peça de palco, mas ela não pode te atrapalhar. Eu falei isso no vídeo que tem muitos anos atrás, quando eu analiso a participação da Kinpatsu no WCS, lá no Japão, afinal. O negocinho que ela colocou no palco era desnecessário. E ele só atrapalhou a apresentação dela. Então é muito importante você pensar muito bem no que você vai colocar no palco e qual é a motivação. Eu achei muito legal o uso desse titã, porque você dá a proporção nela, colocou só o cabeção. Então é um uso muito inteligente dessa peça. Eu achei que o uso dela do telão não foi um dos mais empolgantes, porque ele dá um replay de algumas imagens. Fica algumas imagens no fundo, elas acabaram me distraindo um pouco. Mas em geral a apresentação dela foi incrível, ela esteve no personagem o tempo todo. A próxima apresentação é da Jaque. A Jaque, ela é já de peso, recordista de prêmios. E o cosplay dela tava com muito detalhe mesmo. Eu poderia passar semanas analisando aquele cosplay e ia ficar detalhe pra ver depois. Mas eu gostei da apresentação, foi uma apresentação delicada. Uma apresentação delicada, assim, onde o começo da apresentação é estática, internet? Que essa tela? A apresentação estática, ela depende muito da pessoa que está entregando no palco e o que ela está entregando no palco. Então é importante que você consiga entregar o máximo possível e se expressar. Você tem que ser bom em se expressar. Se você quiser ganhar esses concursos grandes, que o play depende tanto quanto o cos, você tem que perder um pouco a vergonha, fazer uma aula de teatro, tá preparado para subir no palco. Não é fácil, não é para qualquer um. Ela tem um grande final, a apresentação dela escala, e eu acho muito legal quando a apresentação escala, quando você tem aquele grande momento no final. No caso dela era quando as asas abriam e a personagem fugia, então eu achei bem interessante. Depois disso a gente teve a Kelly, que foi a finalista do WCS, representou o Brasil no Japão. Eu gostei demais do cosplay dela. A Kelly arrasa na confecção, muito, muito, muito bom mesmo. Eu acho que um problema grande que a Kelly teve no palco foi aquele negócio que eu falei, que o telão, a apresentação depende do telão e depende da sincronia. Então quando você tá de lado, você não consegue ver direito o que tá se passando. Você sofreu isso, né, amor? Danilo tava assistindo bem de lado e aí falou que a apresentação sofreu muito por estar sendo assistida de ângulo. Ela perde o impacto que ela teria de qualquer outra forma. Uma coisa também é que ela tinha um negócio no palco, ela vai entrar um negócio gigante no palco, ele tá no lado assim do palco dela. E eu acho uma peça desnecessária. Eu acho que ela não teve o impacto que a Kelly queria que essa peça tivesse. Ela ocupou espaço, chamou atenção e não resolveu nada na apresentação dela. Tô tentando dar pontos positivos e pontos negativos bem rapidinhos, só pra vocês entenderem. É o meu gosto, a minha opinião, mas é interessante vocês entenderem. Vamos agora para quem? Vamos para o Samui, outro recorde de premiações. Cosplay super complexo. Quanto mais complexo o cosplay, quanto mais coisa no seu cosplay, mais difícil é de se movimentar no palco. E uma coisa que impressionou muito a gente foi a mobilidade dele no palco. Principalmente no 360, ele conseguia mover os joelhos, abaixar, mobilidade dele total. Isso impressiona muito porque tem asas, tem coisas, tem, sabe assim, muita coisa acontecendo. Uma coisa que eu achei da apresentação dele é que, como eu falei, pelo menos pra mim, a apresentação ela tem que se explicar no seu microcosmo. Eu achei que a apresentação dele ficou meio confusa, eu não entendo o lore desse jogo. Então eu me perdi um pouco durante a apresentação. Isso faz com que a gente seja tirado dessa magia do momento da apresentação em si. Eu acho também que, se eu não me engano, as asas dele, teve uma hora que ela ficou muito pra frente dele. Eu consegui sentir no rosto dele que a asa não tava na posição que ela tinha que estar, não era do jeito que ele queria que ela tivesse. E se eu consigo sentir isso, me tira da ilusão que eu tenho que estar lá. Mas olha esse show de luzes. Olha isso aqui, gente.
Isso aqui não é pra qualquer um não, tá? Eles sabem muito bem, ele e a Jaque conhecem muito bem o que eles fazem, assim. E nessa parte de dar show, eles dão show mesmo, assim. Poucas pessoas conseguem fazer isso aqui. Agora a gente vai à apresentação do Coringa, que ganhou a melhor apresentação. Esse cara roubou a cena de todo mundo das apresentações. Ele não ganhou o Master, eu sei que ele não ganhou o Master, mas ele foi a melhor apresentação. Desculpa. A sincronia dele no palco, a interação dele com as pessoas, o fato dele estar brigando com esse Batman invisível, foi genial a apresentação dele, do começo ao fim, uma sincronia incrível, 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 incrível. A única coisa que eu teria que falar, é uma coisa que eu sei dos backstages, é que essa caixa não é fácil de se transportar. Então, quando você for pensar em algo para usar no seu palco, uma prop, ela tem que ser fácil de desmontar. É uma coisa que eu aplaudo a Kelly, porque a Kelly e Luiz fazem props de palco que são inteiramente desmontáveis. A jaula que eles usaram no WCS, ela é enrolada numa trouxinha. Props para palco, elas têm que ser fáceis de ser transportadas. Senão você acaba ficando preso em transportar um trambolho que nem sempre adiciona alguma coisa na sua apresentação. Foi fantástico ele ter saído da caixa no começo da apresentação? Foi. É muito bom porque você sabe que caixas têm coisas dentro e fica fácil dele tirar as coisas de lá, tem que ficar escondendo coisas pelo mapa. Mas essa caixa, ela podia ser feita de alguma forma que fosse mais fácil de colocar num transporte. Isso é muito importante para vocês pensarem, principalmente se vocês quiserem participar de vários concursos em vários lugares diferentes. Agora a gente vai para a apresentação do Henrique, se eu não me engano, chama Henrique. Essa é uma apresentação menor da apresentação que eles fizeram no WCS. Se eu não me engano, eles ficaram em terceiro lugar no WCS. Essa roupa dele, de Monster Hunter, é impecável. Impecável, tá? Impecável, assim. Foi o mais próximo de um 10 que eu dei, foi nessa roupa dele, porque essa armadura é incrível. E várias partes dessa armadura dele são desmontáveis. Eles desmontam e remontam, porque eles moram no sul. Eles têm que transportar esse trambolho gigante que é essa armadura. Então, geniais. A apresentação não é das mais empolgantes. Eu acredito que é por causa da mobilidade dele. Como eu falei, quanto maior o seu cosplay, quanto mais coisa você estiver usando, mais difícil é a sua mobilidade. E ele tem que sair muito do palco. Você repara que ele vai muito para um lado, vai muito para o outro. Teve uma hora que uma peça que ele foi pegar, ela desmontou antes dele pegar e ele saiu do personagem e entregou um pouco de frustração. É muito difícil você segurar isso, mas é muito importante que a gente não perceba. Se você não faz cara de frustrado, a gente não sabe que tem uma coisa errada acontecendo. Essa é a dica. Mas eu gosto demais desse cosplay. Essa apresentação, ela tem que aprender a usar um pouco mais os pontos altos do cosplay, porque ele é muito difícil de se locomover, mas eu gosto bastante. Agora a gente vai para a apresentação da Lu. A Lu, a gente falou sobre ela no vídeo de polêmicas de concurso, e a Lu, teve uma coisa que no comecinho da apresentação dela, é que ela entra de capacete, ou ela põe o capacete. Ela põe o capacete e depois ela tira o capacete. Gente, a peruca dessa menina não sai um fio do lugar. Me explica como. Me explica como essa mulher enfiou um capacete na cabeça, fez uma parte da apresentação, tirou o capacete e esta peruca não se mexeu. Ficamos todos chocados em coletivo. Eu gostei muito da apresentação porque ela conseguiu me explicar uma parte do jogo, aquele microcosmo que eu falei que é muito importante, sem ela ter que ficar me explicando muito. E eu acho interessante esse uso do telão ter a legenda e você ser uma segunda pessoa, né? No caso ela só tá apresentando sozinha, né? Uma segunda pessoa no palco apresentando com ela. Tem uma coisa que aconteceu na apresentação dela que eu quero explicar pra vocês. A lança dela quebra durante a apresentação. Ela joga a lança no chão e a lança dela desmonta, assim. As props dela já foram julgadas no 360. Então isso aqui não perde ponto nenhum. Não tem como a gente tirar ponto de um negócio que já foi julgado antes. Por isso que o 360 acontece antes da apresentação. Agora nós temos outra Gi, que apresentou de Black Cover. Eles não apresentaram no palco todas as props que eles apresentaram pra gente no 360. Eu não sei exatamente por quê, mas tinha uma prop que segurava a asa e segurava o livro na frente. Fantástica, muito bem feito. Eu gosto que tem essa vibe de cosplay que vai mudar, né? Ela vai colocar mexendo na cabeça e vai acabar se alterando para outro personagem. E tem uma coisa aqui que aconteceu parecido com o do Henrique. A prop, ela vai abrir antes do tempo que ela queria. Eu tô falando ela, mas eu acho que eu tô errando o gênero da Gi. Desculpa, eu acho que você é gênero neutro. E eu sou ruim com isso. Peço perdão pelo vacilo. O que acontece é, quando a corrente arrebenta antes da hora, nada muda na apresentação. Não faz cara de susto, não entrega pra gente que aconteceu alguma coisa errada, ainda mais porque o telão atrás tá entregando ainda que tem corrente amarrada. Então a gente não perde a ilusão, sabe? A corrente soltou antes da hora, tá tudo bem, continua com a apresentação, sabe? Gostei bastante, se eu não me engano ganhou como inventividade, né?
Alguma coisa assim, se eu não me engano. Faz tempo, gente. Foi em dezembro. A gente tá atrasado com o conteúdo, como você pode ver. E aí, no final da apresentação, coloca-se asas, mexe na peruca, liga um LED, outro personagem no palco. Gostei demais. E aqui nós temos o Master. Quem ganhou o Master Cosplay foi o Shirou. O cosplay do Shirou estava muito bom. Impecável. Eu lembro de, sei lá, 2 detalhes que eu não gostei. Quer dizer que, não tava 100%. Perto do resto, destoava. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? A gente sabia que essa apresentação ia ser babado, porque quem acompanha viu pelos stories que tava sendo treinado pra fazer uma apresentação babado. E foi uma apresentação babado. Como o próprio Shirou falou conversando comigo, ele é uma criança do teatro. Então ajuda muito, ele consegue entregar o personagem, estar dentro do personagem o tempo todo, tá? A Luísa, que tá sendo o Homem Invisível, né? Aquele inteiro de preto, pra mim foi um dos melhores. Você tem que ser invisível. Quando você tem alguém pra te ajudar, quando você tem um staff no palco, tem que estar vestido inteiro de preto, tem que ser um ninjinha e tem que ser invisível. Se você não presta atenção, você não vê que o Luísa tá no palco. E isso pra mim é fantástico. Como eu falei antes, a apresentação tem um pico. Ele vai crescendo a apresentação, ele consegue entregar um microcosmo e aí ele tem o ápice, que é quando ele faz o salto de fé. E, assim, né? A galera levantou com essa apresentação. Pra mim não foi a melhor apresentação em si. A do Coringa, ela tem um lugar especial no meu coração? Tem. Mas o conjunto da obra, Master. Nós vamos para a Kitsune agora, Renata, que sempre entrega apresentações super criativas. Renata sempre vai para a área criativa dos cosplays. Eu gosto muito de ver como a mente dela funciona. E ela treinou meses para andar de patins. Meses. Então, eu acho isso assim... Porra, você tá entregando meses de trabalho e empenho pra uma coisa, eu acho fantástico. Ela entregou uma apresentação, vamos dizer assim, que seria livre, né? Ela pega a lore dos personagens, mas ela coloca o próprio balanço dela. Uma curiosidade muito interessante é que todas as vozes dessa apresentação são da Kitsune. São a Renata que estão fazendo todas as vozes que estão aparecendo. E outra curiosidade interessante é que o marido dela, o Hideki, estava doente enquanto estava sendo o ninjinha. Então, empenho de casal. Eu gostei, como eu falei bastante, eu gosto da criatividade da apresentação da Kitsune. Eu gosto que ela entrega uma coisa única, assim, sempre muito divertida. Eu sei que algumas coisas não saíram do jeito que ela queria exatamente. O palco, se eu não me engano, não estava exatamente do jeito que ela precisava para poder usar patins. Ele tinha uma pelúcia, um tapete, se eu não me engano. Mas mesmo assim, ela entregou uma personagem muito criativa. Sempre vale a pena ver. E ela vai representar o Brasil lá em Portugal, no CWM, se eu não me engano. Eu sempre confundo essa sigla, ela é muito parecida na minha cabeça. Aí nós vamos para Mia, se eu não me engano é o nome, que fez uma apresentação de Castlevania. E eu gostei muito da apresentação de Castlevania, mas eu acho que ela roubou a cena dela mesma. Porque ela que estava no telão... Gente, que personagem incrível. Como consegue ser 2 personagens diferentes? Eu demorei um tempo pra entender que era ela contra ela mesma no telão. Foi muito bom, assim, de ser assistido, sabe? Mas é aquela apresentação que a pessoa vai 2 pra cá, 2 pra lá, 2 pra cá, 2 pra lá, sabe? Falta alguma interação. Eu acho que não precisava do ninjinha só pra puxar o cabo da espada. Ela mesma podia ter puxado o cabo da espada ou colocado, de repente, um fio e a pessoa ter ficado do outro lado e puxar da balinha com o fio, sabe? Pra você não ter essa interação dessa pessoa desnecessária entrando no palco. Minha opinião. Mas é isso, eu gostei bastante. Eu acho que foi um dos mais criativos em questão de uso de telão. Com certeza. E aí que a gente tem as apresentações. Eu fiquei muito feliz com todo mundo que ganhou. Os jurados todos concordaram um pouco antes de entregar o prêmio, né? Porque a gente entrega as pontuações, sai todo mundo e depois a gente volta, né? Os jurados estavam fazendo tipo um bolão, né? E todo mundo meio que concordou com quem que ia ganhar. Esse ano em particular foi um ano muito de peso, gente. Foi um ano muito de peso. Foram muitas pessoas muito boas. Assim... Eu já falei isso antes. A XP do ano passado, pra mim, foi uma das mais ricas que teve, com um grupo das pessoas de maior peso no Brasil. Tem uma última coisa que eu quero comentar, que muita gente às vezes comenta, eu vi nos comentários da postagem do Omelete sobre a CCXP, que é sempre as mesmas pessoas que participam. Eles se empenham. Muitos deles... Essa vibe de participar de concurso é parte do trabalho deles. Eles se empenham demais, eles se empenham muito, eles se empenham todo dia pra estar em concursos como esse participando. Então você que nunca fez nenhum cosplay na vida, reclamar que são sempre os mesmos participando, esse é um Master Cosplay. A nata da nata do Brasil se inscreveu para participar desse concurso. É lógico que vão ser os mesmos. Eles são os top do Brasil nesse momento. E eu sinto muito dizer, mas vão ser sempre os mesmos até que próximos cosplayers se empenhem tanto quanto eles para conseguir ocupar os lugares. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada aos nossos polvinhos lindos e maravilhosos que a gente
sempre tá aqui apoiando a gente no canal, a gente ama demais eles. Se você quiser tornar um polvinho, os polvinhos são os membros do clube de canal, tem um botão aqui embaixo do Seja Membro, clica lá e dá uma olhada, você ganha acesso antecipado aos vídeos, um agradecimento aqui fantástico, também pode ganhar símbolozinho e iconezinhos, emotes pra você poder mandar nos seus vídeos, emote. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa microanálise sobre a CCXP. Assim que eu participei da CCXP, como eu comentei em outro vídeo, eu já participei dos 3 maiores concursos aqui do Brasil, que é a CCXP, a WCS e a BGS, e espero esse ano participar de vários outros eventos. E é isso, beijo e até a próxima.